Olá, bom dia para vocês. Em Indochina, o que vem à sua cabeça quando você pensa nessa região? O país que os americanos perderam, o país mais bombardeado da história e o país que tem um dos piores genocídios do mundo, correto? Esses são Vietnã, Laos e Camboja. Porém, vamos focar mais no Camboja aqui, embora o Vietnã apareça bastante no vídeo, por motivos lógicos. E bom, hoje veremos sobre a guerra cambojano-vietnamita e a ocupação vietnamita no Camboja. Porém, antes de ver os fatos que cercam esses eventos, primeiro devemos ver o contexto e como o país entrou nessa situação. E bem, o Camboja passou por uma história conturbada na segunda metade do século XX. Assim como seus vizinhos, já foi um protetorado francês, depois foi invadido pelo Japão, ficou independente como um reino e em 1970 levou um golpe e virou uma república pró-americana. E agora entra um pequeno Khmer Vermelho na história, que surgiu de outros partidos socialistas anteriores que eram menores e combatia contra o reino do Camboja desde 1968, mas tinha pouca relevância na época. Mas com o golpe da república e a deposição do príncipe Norodom Sihanouk, ele começou a apoiar o Khmer Vermelho como uma alternativa para derrubar o governo republicano pró-Estados Unidos. O Khmer Vermelho era um grupo socialista baseado no maoísmo, e com uma figura como Sihanouk os apoiando, que era bem popular no país, o Khmer Vermelho conseguiu ganhar a Guerra Civil Cambojana e, além do apoio de Sihanouk, eles tinham o apoio da China, União Soviética e boa parte do Bloco Oriental, além de serem bem próximos dos outros grupos de esquerda da Indochina, como o Vietcong do Vietnã e o Pathet Lao no Laos. Em 1975, os três movimentos tomam o poder de seus respectivos países. A partir desse momento, as relações entre os novos governos da Indochina começam a piorar, principalmente pelo fato da rivalidade entre China e a União Soviética, que estava rolando há um tempo já. O Vietnã seguiu um modelo socialista marxista-leninista, influenciado pela União Soviética, que o Camboja, renomeado para Kampucheia, seguiu um modelo mais similar ao maoísmo, se tornando um vassalo chinês na prática. Após a vitória de 1965, Saloth-Sar, mais conhecido como Pol Pot, virou o ditador do país. O príncipe Sihanouk volta a ser chefe de estado, mas sem nenhum poder real, e um ano depois já foi posto em prisão domiciliar, e foi visto que quem mandava de fato no país era Pol Pot e seus camaradas. Na liderança de Pol Pot, eles aboliram o dinheiro, forçaram os cidadãos a ir ao campo, isolaram o país, fizeram várias chacinas, cometeram vários crimes hediondos contra a humanidade, enfim, só coisa normal, né? E lembrando que eu falei tudo isso agora, mas nem chegou no tópico principal do vídeo ainda. Ah, onde estávamos? Assim. Bom, agora falando sério mesmo, esses eventos ficaram conhecidos como genocídio cambojano, onde morreu, na pior das hipóteses, 2/7 da população. Se meus cálculos estiverem corretos, claro. Aliás, lembra das chacinas? Bom, muitas delas foram feitas contra vietnamitas, que não agradou em nada o Vietnã. Tanto que um dos principais exemplos mesmo pode ser o massacre de Ba Thu, onde morreram cerca de 3.000 civis. E após massacres como este, fez o governo vietnamita ficar mais em alerta em relação ao país vizinho. Mesmo assim, ainda nesse meio tempo foi tentada proposta de reconciliação, mas nenhuma bem-sucedida. E acabou que as tensões estavam cada vez piores entre as duas nações. Bom, os campucheanos, não sei falar desse gentílico, estavam confiantes, pois segundo eles, um soldado do Kampuchea equivale a 30 soldados vietnamitas. E em 1978, como retaliação, o Vietnã cria o FUNSC, a Frente Unida Campucheana para a Salvação Nacional, que supostamente era um grupo comunista independente, que era basicamente formado por antigos membros do Khmer Vermelho que fugiram para o Vietnã. Juntando este massacre e também ataques constantes a vilas vietnamitas, acaba que no final do ano o Vietnã dá sua resposta e em 25 de dezembro começa a invasão do Vietnã ao território cambojano. Este conflito que marcaria a região por bastante tempo. Os vietnamitas reúnem cerca de 160 mil homens, junto aos 20 mil do FUNSC, e após isso começa uma grande ofensiva. E bem, atravessar o território Khmer foi fácil? Assim, diferente do que o Khmer Vermelho dizia, os soldados campucheanos estavam em uma situação lamentável, se comparado ao soldado vietnamita, claro. Porém sim, neste início, os cambojanos conseguem resistir à invasão, por meio de combate convencional, porém isto resultou que eles perdessem metade das tropas que haviam mobilizado, que era entre 80 mil e 100 mil tropas. Antes mesmo da campanha, o Vietnã ocupava zonas tampões do território cambojano ao longo da fronteira, e em dezembro, os vietnamitas conseguem limpar toda a província de Ratanakiri e depois conseguem chegar ao norte da província de Mondulkiri e Stug Treng. Logo após isso, a invasão vietnamita manda uma divisão para ocupar a província de Kratie, onde enfrentam uma resistência considerável do Khmer Vermelho, mas ainda assim saem vitoriosos, forçando o exército do Khmer recuar até Kampuchea. Porém, em contrapartida, o Vietnã não estava se dando tão bem no sul do país não. E especificamente, ataques campucheanos foram lançados no sudeste e conseguiram capturar uma boa área do território vietnamita ao longo do canal de Vinh. Felizmente para os vietnamitas, eles conseguem recuperar essas áreas e capturar o próprio canal. Já chegando em janeiro, ocorrem mais coisas. E lembra lá de Kampuchea? Eu citei há pouco tempo atrás, mas os nomes dessas cidades e regiões são muito difíceis para nós brasileiros, né? Enfim, os vietnamitas tomam a cidade também.
assim ocupando oficialmente todo o nordeste do Camboja a leste do rio Mekong. E logo após isso, a capital Phnom Penh cai perante ao Vietnã em 7 de janeiro de 1979. Lembrando que a invasão do Vietnã começou em 21 de dezembro de 78, ou seja, durou cerca de 2 semanas o conflito. Pol Pot foge para o interior do Camboja e o Khmer Vermelho é derrubado do poder da nação, assumindo assim os caras do FUNSC, que montam um governo pró-vietnamita no Camboja. O país decide se chamar Kampuchea Democrático para se chamar República Popular do Kampuchea, e a nação entra em paz. Na mentira, o Khmer Vermelho ainda era uma ameaça perigosa no novo governo. E quando eu falo ameaça no novo governo, eu quero dizer tentaram ser, já que não foram muito eficientes em tentar retomar o poder. Assim, Phnom Penh e a região ao leste do Mekong foi capturado, mas ainda sobrou o resto do território Khmer. Bom, isso não durou por muito tempo, já que no mesmo mês o Vietnã, em conjunto ao novo governo, consegue fazer uma ofensiva para expulsar o Khmer Vermelho, até rimou, do resto do país, fazendo eles ficarem concentrados nessa pequena área aqui. E bom, os primeiros efeitos da queda do Khmer Vermelho foi uma melhor tolerância com tudo, já que o governo Pol Pot restringia e perseguia várias coisas básicas da população. Por exemplo, a vida do cambojano médio antes era colher arroz, capinar lote e dormir. Esse último ainda era opcional, já que não ironicamente qualquer coisa que fosse fora desse espectro estaria correndo risco de estar descumprindo alguma lei e você seria churrascado, para não dizer outro termo. E agora as restrições estavam infinitamente mais brandas. Já se podia ter escolas, pequenos mercados, trajes tradicionais, datas comemorativas, o dinheiro foi restaurado e o mais importante, os óculos voltaram a ser permitidos. Enfim, brincadeiras à parte, tudo isso e mais um pouco foi permitido agora. Lógico, com uma relativa restrição e burocracia por estar sendo aplicado por um estado como o vietnamita, que não era lá tão próximo da democracia naquela época, não é até hoje. No campo religioso mesmo, o budismo foi descriminalizado, com muitas ressalvas, já que era a religião mais praticada pela população, pois mesmo que o FUNSC e o Vietnã fossem menos radicais que o Khmer Vermelho, eles ainda eram o governo socialista de cunha ateísta forte. Fora os budistas, que era o grupo religioso principal que eu citei anteriormente, as outras crenças não tiveram tanta sorte assim. O cristianismo e o islamismo quase foram extintos nesse primeiro momento, e foram ignorados pela suposta ditadura do proletariado, tanto a cambojana quanto a vietnamita. Agora, saindo da política e indo mais para as artes, outra coisa que voltou à legalidade foi a música, que olhando em retrospectiva é até muito triste ver o que ocorreu. Vou dar um outro exemplo. Sabe essa música que tá no fundo quando o Kampuchea Democrático assumiu? Bom, ela se chama Septitude. Eu sei lá como pronunciar isso. Septitude. Bom, por um tempo na internet foi propagado que a melodia da música e a letra em si era uma propaganda do Khmer Vermelho, mas na verdade não tem nada a ver, pois quem fez e gravou o disco é um completo mistério, já que cantores, músicos, pintores, enfim, artistas no geral foram perseguidos durante os 4 anos do regime, então muita coisa se perdeu, virou lost media e está incompleto. Um exemplo mesmo é o musicista Sim Sisamut, considerado o rei da música Khmer, com suas músicas que variam desde pop cambojano, rock psicodélico, jazz, rock de garagem, indo até estilos mais tradicionais, como músicas folclóricas e um estilo de dança do sudeste asiático conhecido como Hmong Vong, e que antes do mesmo eram protegidos da rainha Sisowat Kossamaki, a monarca do Camboja pré-golpe de 1970, que até o chamavam muitas vezes para o Palácio Real e tudo mais, o convidando para se apresentar várias vezes em Phnom Penh e em diversos eventos públicos e reais. Tudo isso foi possível graças ao talento e ao reconhecimento e produção da rainha. Lógico, ele teve seu mérito na equação. Inclusive, ele participava de bailes e outros eventos que tinham na elite do Camboja na época. Aliás, ela é a mãe. Eu vou explicar o serviço desse cara mais tarde. Posteriormente, com a Guerra Civil, ele foi obrigado a fazer hinos patrióticos para a República Khmer e com isso ele acabou ganhando status militar, virando assim segundo-tenente e subindo na hierarquia militar do Camboja, mesmo ele nunca tendo sido militar na vida dele antes. E após a ascensão de Pol Pot, ele acabou desaparecendo misteriosamente lá por 76, e todas suas músicas foram destruídas pelo Khmer Vermelho. E isso ocorreu com vários outros artistas. O golpe que o Khmer Vermelho deu contra a cultura foi tão brutal que seria muito difícil de recuperar, e não seria de uma hora para outra que isso ia ser resolvido. Isso acabou sendo um dos piores problemas que a nação iria enfrentar. E esse não foi o único. A fome e a infraestrutura arrasada foram os que atingiram o bruto da estrutura,
Mas o pior foi a falta de mão de obra especializada, pois só tinha sobrado 10% dos professores que ensinavam no Camboja. E sem professores não tinha formação, e sem formação não tinha pessoas capazes de trabalhar em empregos mais complexos, como engenharia, medicina e etc. Tendo visto essa carência, começou a ser exportado professores e doutores do próprio Vietnã ou até da União Soviética. Ah, e lembrando, se eu antes citei as coisas que foram restauradas pelo novo governo, foi com muito trabalho e sangue dos envolvidos, mesmo muitas das vezes não saindo da coisa mais eficiente do mundo. Voltando aos assuntos políticos, nesse período o Kampuchea teve uma série de primeiros-ministros, entre 79 e 85. Mas o líder de facto do Camboja desde a sua libertação era o sujeito chamado Hun Sen. Porém, entre esse mar de chefes de governo, dois deles se destacam. O primeiro chamado Heng Samarin, que o Vietnã escolheu a dedo por ser o mais maleável e por representar a imagem do cambojano humilde e proletário, além de não ser um ideólogo e muito menos um intelectual, diferente do segundo que é Pen Sauvan, este que viveu boa parte da vida no Vietnã, antes e depois da ascensão do Kampuchea democrático. Mas ironicamente, quando ele assumiu, ele tomou várias atitudes consideradas anti-vietnamitas, principalmente a defender o exército cambojano mais independente do Vietnã. Aí em 81 ele acabou sendo preso pelas próprias ordens do Hun Sen, que em 85 finalmente desce as sombras e assume formalmente o cargo de primeiro-ministro do Camboja. Enfim, tudo muito lindo, na verdade não tão lindo assim, ainda tem milhares de cambojanos fugidos para a fronteira com a Tailândia, mas tirando isso, Pol Pot, junto a seus guerrilheiros, ainda estavam resistindo ao interior. Mas as coisas se tranquilizaram no final de janeiro de 79. Porém, internacionalmente tem um país que não gostou nada dos acontecimentos recentes e da libertação do Camboja. Essa era nada mais nada menos que a República Popular da China, já que o Khmer Vermelho e a China eram fortes parceiros, principalmente ideológicos, e ver o Camboja ser influenciado pelo Vietnã e principalmente pelo socialismo soviético não era algo bom para a China. E no iniciozinho de fevereiro, mais precisamente no dia 17, a China como resposta faz uma invasão em larga escala no norte do Vietnã, iniciando a guerra sino-vietnamita. A China simplesmente faz uma mobilização enorme de 600 mil homens, segundo o Vietnã, ou 200 mil homens, segundo a China e outras fontes, e lançou um ataque ao norte, aproveitando que a maioria das tropas do Vietnã estavam ocupadas no Camboja. Mas o Vietnã consegue mandar 50 mil homens para tentar lidar com um exército supostamente 12 vezes maior. E o conflito foi indo. Basicamente a guerra ocorreu com morte de ambos os lados. Teve muita atrocidade de destruição no parte da China, inclusive com repórteres como da Tchecoslováquia e outros países aliados da URSS cobrindo as ações de guerra, principalmente mostrando o lado vietnamita do conflito. Ok, Vietnã. O que tens a comentar sobre a recente invasão chinesa ao teu território? Primeiramente, muito obrigado por me convidar e programa Jimmy Fallon. Segondamente, sobre China. Eles foram muito canalhas, agiram como animais irracionais, destruíram as plantações, casas, massacraram os civis, roubaram, saquearam, nem mesmo o gado foi perdoado. Now press the Turkey Bado TV. Relaxa, EU Compro Ultra. A China sofreu algumas baixas conforme avançada devido à experiência vietnamita e à velha tática que eles sempre usam, as guerrilhas. E em 5 de março, o presidente vietnamita Ton Duc Tang faz um alistamento militar urgente. A China já estava planejando sair da região, e após essa notícia, eles começam lentamente a sair do campo de batalha. E no final de março, os chineses declaram que o portão de Hanoi estava aberto e que sua missão punitiva havia sido cumprida. Acabou que a fronteira entre os dois países ficou muito tensa por toda a década de 80. E até hoje essa guerra de um mês é muito divisível. Na China é tratado como uma simples incursão punitiva limitada, que cumpriu seu papel, basicamente. E no Vietnã é tratado como uma vitória, e é que eles conseguiram segurar os chineses e destruir mais coisa ainda do que eles destruíram. Outra consequência da guerra é que o Vietnã para de reconhecer a Coreia do Norte como uma Coreia legítima, já que os norte-coreanos apoiaram a China na invasão. Antes disso, os dois países eram parceiros. O Ho Chi Minh, por exemplo, se encontrou várias vezes com Kim Il-sung. Mas enfim, desviamos muito do Camboja, vamos voltar. Vamos voltar um pouco no tempo para esclarecer algumas coisas. Em 81 é aprovada a nova Constituição do país. Já em 82 é formado o governo de coalizão do Khmer Vermelho. Era um tipo de governo no exílio que foi fundado em Singapura, mas ainda tinha guerrilheiros no Camboja combatendo. E os formantes eram o próprio Khmer Vermelho e outros dois partidos que não eram comunistas, como o Phum Sen Pek, o Partido Monarquista de Sihanouk, que novamente se aliou ao Khmer Vermelho, e o KPNLF, um partido mais à direita em oposição à RPK. Apesar de Norodom Sihanouk ser o líder da coalizão, em maioria o Khmer Vermelho era o partido dominante, e esses dois tinham que se unir para ter um mínimo de relevância internacional. E o Khmer Vermelho precisava novamente de Norodom Sihanouk para ser sua figura de legitimidade. E com a equipe formada, eles conseguem manter o assento de segurança da ONU, mesmo com o Khmer Vermelho atualmente controlando nem 10% do país. Sim, é isso mesmo que vocês entenderam. O governo genocida de Pol Pot foi retirado do poder do país. Eles só sobrevivem à base de guerrilha, mas eles continuam representando toda a nação cambojana na ONU, ao invés do governo mais modesto que assumiu agora.
Mas como? Bom, isso só foi possível graças a países que você poderia já imaginar, como a China, a Coreia do Norte e também os Estados Unidos. Sim, esse fenômeno exótico só ocorreu pois as relações entre os Estados Unidos e a China melhoraram muito ao longo da década de 70, principalmente após a morte de Mao. Assim, o governo Nixon sim estreitou relações com a China ainda na era de Mao Tse-tung, mas principalmente após a reforma de Deng Xiaoping que começou as relações mais fortes. Além do fato que a China era o contraponto à União Soviética, mesmo sendo um país socialista, não era da cortina de ferro em si. Isso não ocorreu só com os Estados Unidos não. Boa parte do primeiro mundo reconheceu o Khmer Vermelho como o governo legítimo do Camboja. Tudo isso por ser anti-soviético. A RPK praticamente virou um estado de reconhecimento limitado, como é hoje com Saara Ocidental até Kosovo. E sim, isso é mais uma consequência da ruptura sino-soviética. Além do mais, veremos a situação da Tailândia, praticamente o único aliado americano na Indochina quase toda vermelha, influenciada pelo socialismo vietnamita, que era influenciado pelo soviético. Então a Tailândia também embarca nessa cruzada junto ao ZEUA, o resto do mundo ocidental e a China. E essa briga ideológica estava tão grande que até o Sihanouk era um cara que não estava tão comprometido com o Khmer Vermelho, pois ele só queria arrumar um jeito de restaurar a monarquia, até chegou a falar uma afirmação como essa: a abordagem étnica vietnamita é mesmo muito miserável. O Camboja está perdendo sua personalidade como um estado independente. Eles estão tentando impor seu estilo de vida e o comunismo vietnamita ao estilo soviético. O povo cambojano não pode estar feliz com isso. Há muitos colonos do Vietnã aqui. Nosso povo se torna escravo de Hanoi e de Moscou. O destino do Camboja vai ser o mesmo destino do Vietnã do Sul, que é, no mínimo, bastante irônico, já que ele criticava bastante o Vietnã do Sul na época da Guerra Civil. E bom, e agora indo pro fronte de batalha do Khmer Vermelho, eu só falei que as guerrilhas continuaram. E sim, de fato, os guerrilheiros continuaram ativos lutando pela coalizão de partidos do Khmer Vermelho. Mas agora a sua sede estava bem no interior do país desde 79, lá nas montanhas como mostra o mapa. Porém, eles estavam agindo com guerrilhas mais descentralizadas, além que os princípios do movimento haviam ligeiramente se alterado, refletindo que boa parte dos governos que apoiavam eram ocidentais, e também a China denguista, que era muito mais liberal do que a do tempo revolucionário de Mao, que é, no mínimo, bastante irônico, já que ele criticava bastante o Vietnã do Sul na época da Guerra Civil. E bom, o grupo acabou por refletir muito com esses fatores. E assim foi tomado decisões com uma maior tolerância com a propriedade privada, a alimentação coletiva encerrada e a permissão para que crianças no qual moravam em regiões da guerrilha pudessem voltar tranquilamente junto aos seus pais. Pol Pot até chegou a afirmar que ele tinha sido muito esquerdista com o regime anterior, mas mesmo assim ele negava qualquer aspecto de ser um genocídio. Ele basicamente falou errei, fui um moleque na cal. Entre 84 e 85, ocorre uma série de ofensivas do Vietnã para poder esmagar o Khmer Vermelho de uma vez. E eles conseguem em partes. Essa ficou conhecida como Operação K5, ou Plano K5, que foi arquitetado por Le Duc Anh, o comandante das tropas vietnamitas em solo cambojano, que basicamente mobilizou seus homens para agirem com uma rigidez contra guerrilhas e trilhas. E de bônus ele mobilizou também 1 milhão de cambojanos para ajudar as tropas. Os nativos também tiveram outras funções de operação, como as de limpar as florestas, e quando eu digo limpar, eu quero dizer desmatar mesmo, cavar trincheiras e também plantaram milhões de minas terrestres na fronteira. E de início os efeitos causados contra o resiliência do Khmer Vermelho foram pesados. Eles tiveram seu QG e praticamente seu centro de atividade principal, que era a base de Phnom Malay, sendo completamente destruída de forma inesperada, forçando-os novamente a voltar para a fronteira com a Tailândia. O segundo golpe, e talvez o mais doloroso, foi a queda de Pai Lin, que era uma região bastante rica em pedras preciosas que, com a conquista da mesma, cortou boa parte dos recursos de Pol Pot. Falando em Pol Pot, em 1985, foi o ano que ele oficialmente renunciou à liderança do grupo, mesmo ainda fazendo parte do mesmo. Ele acaba por se casar e ter uma família ao longo da década de 80, e família foi algo que ele não permitiu milhões de cambojanos terem durante seu governo. Mas agora, os vietnamitas estavam imparáveis. Eles aproveitaram o gás e também destruíram campos de refugiados que tinham na fronteira. E esses campos de refugiados pertenciam ao lado mais à direita da coalizão, que deu ainda mais pilha para o isolamento internacional vietnamita que já estava ocorrendo desde a deposição do Khmer Vermelho. Sem falar que em algumas dessas batalhas o exército tailandês também se envolveu, pois alguns desses ataques ocorreram em próprio território tailandês de fato. Mas mesmo com todo esse esforço e com todas as vitórias sobre o Khmer Vermelho ainda assim continuava ativo, mesmo que mais fraco. K5 começou a mostrar sinais de decadência, além de ser inviável vigiar totalmente uma fronteira grande, como era a fronteira entre o Camboja e a Tailândia. Acontecimentos como K5 minaram cada vez mais a confiança cambojana sobre a ocupação vietnamita, pois mesmo que fosse contra um inimigo visto como genocida, e de fato era genocida, foi visto como inútil e improdutivo.
Para tentar melhorar a situação, o novo chefe de governo Hun Sen tenta medidas de estabilização econômica e reforma para um regime mais moderado. Enquanto isso, já nos aproximando mais no final da década, a estadia vietnamita no Camboja já estava desgastando cada vez mais o próprio Vietnã. Eles tinham sempre que ficar aturando com guerrilhas e planejando operações com uma K5 para poder agir contra os guerrilheiros do Khmer Vermelho. E também parte do seu país, no caso o Sul, onde era o antigo Vietnã do Sul, ainda estava se recuperando da Guerra do Vietnã, mesmo os acontecimentos atuais sendo uma década depois dos acontecimentos da Guerra do Vietnã. E para piorar, essa treta do Camboja tinha causado um isolamento vietnamita no cenário internacional. E constantemente eles estavam sofrendo sanções, fazendo o país cada vez mais depender da União Soviética para se sustentar com recursos básicos. Porém, a ajuda durante o governo Gorbachev também diminuiu, pois os soviéticos começaram a focar cada vez mais nos próprios problemas. E o orçamento de ajuda às nações amigas já não era mais o foco principal. Agora o foco era das suas próprias reformas de abertura política e econômica. No caso, a perestroika e a glasnost. Além de que a União Soviética de Gorbachev queria restaurar relações com os chineses, que pioraram muito com a ruptura sino-soviética. Falando em reformas, em 1986, o líder do Partido Comunista do Vietnã, Le Duan, conhecido como Tio Le, porém bem mais raramente do que Tio Ho ou Tio Tom, acaba por morrer, e como ele era um socialista radical e tradicional, a sua morte facilitou a entrada de mudanças e novos pontos de vista que estavam cercando cada vez mais a década de 80. Assim, o Vietnã fez suas próprias reformas conhecidas como Doi Moi, para fazer algo similar ao que o Deng Xiaoping fez na China alguns anos atrás e o que o próprio Gorbachev estava fazendo com a União Soviética, de liberalizar mais a economia e fazer um socialismo de mercado. E isso respiga do próprio Camboja ocupado, que entre 86 e 87 começa a fazer reformas rurais, e também a presença vietnamita na região passa a ser cada vez mais e mais questionada. Que por um lado, eles libertaram a nação cambojana do genocídio de Pol Pot, e eles realmente foram vistos como libertadores no início. Porém, a ocupação vietnamita começa a ser vista como prolongada demais, tanto que teve muita propaganda da relação de irmandade entre as duas nações. A propaganda foi tão intensa que foi até colocado no currículo escolar para ser ensinado na RPK que o Vietnã e que o Camboja eram nações irmãs. E tudo isso impacta nas transições de reforma da Indochina. As próprias reformas de Doi Moi exigiam também uma normalização das relações internacionais, que era algo que o Vietnã não estava tendo com a ocupação do Camboja, que estava sendo cada vez mais visto como um peso para a nação. Então, em 89, após 10 anos de ocupação, finalmente o governo vietnamita começa a retirar suas tropas do Camboja. Em setembro, tudo foi filmado, transmitido e público para transparecer para o cenário global que o Vietnã de fato estava se retirando do Camboja e assim poder ser realocado na comunidade internacional. Os soldados do Vietnã se despediram dos civis cambojanos acenando em tanques, e os civis cambojanos usavam a bandeira dos dois países como gratidão por esses militares terem libertado a sua nação. E esse evento foi tratado como uma despedida simbólica das nações irmãs e um ponto de amadurecimento para o Estado cambojano. E realmente pode parecer, e de fato é ensinado esse evento, mas teve sim sua parcela de naturalidade e espontaneidade. Além que após a retirada vietnamita do Camboja, o Estado pró-vietnamita cambojano também é abolido, num processo transitório onde a República Popular do Kampuchea é substituída pelo Estado do Camboja, onde várias características foram restauradas, como a cor azul da bandeira, a educação tradicional, alguns direitos civis e também a diminuição da propaganda marxista intensa, que apesar do Estado cambojano ainda ser uma república marxista-leninista, eles agora eram um país não alinhado na Guerra Fria, seguindo um exemplo de países socialistas como a Iugoslávia mesmo. Além do maior passo sendo provavelmente o restabelecimento do budismo Theravada em larga escala como religião oficial do país, não mais de forma tão restritiva como era na RPK, onde por exemplo não podia se ordenar homens com menos de 50 anos para seguir a vida monástica, por exemplo. Mas agora com o novo governo se podia fazer isso e infinitas outras coisas. Inclusive em 1989, Hun Sen pediu desculpas ao público em todo o país pelos erros do governo em relação à religião. Aliás, falando no Hun Sen, sim, o governo trocou, mas Hun Sen continuou sendo o primeiro-ministro do país e governando como chefe de governo. A decisão pode ser vista hoje em dia como questionável, mas não vou mais me estender tanto sobre esse assunto. Mas e o Khmer Vermelho? E toda a mobilização ocidental com o governo de coalizão? Bom, a guerrilha mesmo com o novo governo continuou, e o Estado do Camboja continuou como uma nação de reconhecimento limitado, porém com muita mais aceitação que o governo pró-vietnamita que o antecedeu, que era a RPK. Países como França, Austrália, Japão e entre outros reconheceram o país, mas os americanos, chineses e tailandeses continuaram a apoiar o Khmer Vermelho. Porém, pelo lado americano já não estava mais sendo tão bem visto, pois digamos que a posição dos Estados Unidos e do Khmer Vermelho estava soando próximas demais ao ponto de manchar a reputação americana, pois os dados e as provas do genocídio que o Khmer Vermelho fez durante seu governo estavam aparecendo cada vez mais à tona.
Filmes, livros e documentários foram feitos sobre esse período sombrio justamente nessa época, e também pois a aliança não fazia nenhum sentido do ponto de vista ideológico, sem contar as vertentes do socialismo. E dúvidas como essa ajudaram a coalizão anti-vietnamita a se enfraquecer mais, afinal, os vietnamitas nem estavam mais no Camboja, mas finalmente essa questão teve fim nos Acordos de Paris de 1991, onde a questão do Camboja foi resolvida, onde basicamente a ONU iria engolir o estado do Camboja atual e transformar o Camboja num protetorado entre os anos de 1992 e 1993, onde teria uma eleição democrática monitorada pela ONU, onde quem ganhasse e o sistema político que ganhasse iria assumir o Camboja e todo mundo ia reconhecer de boa. E basicamente o resultado disso foi que a monarquia foi restaurada e o rei eleito foi Norodom Sihanouk. Sim, depois de tantos anos ele finalmente conseguiu voltar a ser representante do seu país. Ah, e que tal falar sobre o Trambique que eu disse que eu ia falar sobre a carreira política dele? Pois simplesmente é uma grande bagunça. Ele foi nomeado como rei do Camboja nos anos 40 pelo governo francês para ser um monarca fantoche deles. Durante o processo de independência ele se revoltou e ajudou na independência. Logo após isso ele renunciou ao cargo de rei, colocando seu pai e sua mãe no trono para poder controlar o reino dos bastidores como primeiro-ministro e outros cargos com poderes de chefe de governo. Depois disso ele foi deposto pelo golpe republicano, se aliou ao Khmer Vermelho ao ponto de ser quase um garoto propaganda deles, só para tentar retomar o poder. Eles ganharam, ele é preso pelos próprios antigos aliados, o Khmer Vermelho é derrubado pelo Vietnã, ele fica em exílio fora do Camboja, em países como a China e a Coreia do Norte, com seu partido Fun Sen Pek ajudando o Khmer Vermelho na coalizão, e mesmo após tudo isso, ele consegue retornar ao seu país e é eleito o rei do Camboja pela segunda vez. 40 anos depois desde que ele foi monarca pela última vez, e 20 anos depois da última vez que ele teve um cargo político importante. Enfim, uma jornada política muito bizarra e controversa. Em tese, era para o vídeo acabar aqui, mas eu não vou deixar vocês na mão. Vou falar informações adicionais. O Sihanouk acabou renunciando em 2004 pela segunda vez e assumindo seu filho Norodom Sihamoni, que é o monarca atual do Camboja. Já o Hussein, lembra dele? Bom, ele acabou saindo do cargo de primeiro-ministro do Camboja por um certo tempo, pois alguns anos depois ele voltou, sendo primeiro-ministro de 96 até simplesmente 2023, onde ele renunciou ao cargo fazendo seu filho Hun Manet ser o primeiro-ministro atual, mas ele continua sendo uma figura bastante influente na política cambojana. Na verdade, todo esse pessoal da RPK como Heng Samrin, o Pensovan na realidade não, ele morreu uma década atrás. Mas enfim, eles estão na política até hoje, e é meio intrigante para se dizer o mínimo, já que eles já foram combatidos do Khmer Vermelho na juventude, antes deles decidirem ir para o lado vietnamita da força. O próprio Hun Sen na juventude era um soldado do Kampuchea Democrático, e a gente provavelmente nunca vai saber das possíveis atrocidades que ele e outros membros do governo cambojano atual fizeram nessa época que eles pertenciam ao grupo genocida que é o Khmer Vermelho. Falando em Khmer Vermelho, o grupo acabou em 98. Pol Pot, que está sumindo desse vídeo, também morreu em 98, assim encerrando o ciclo de caos e fazendo milhões de almas de cambojanos descansarem em paz. E ufa, aqui encerro este vídeo, que deu muito trabalho para ser feito. E é um vídeo que ficou muito mais longo do que eu pensei. Eu achava que no máximo ia durar 12 minutos, mas eu falei que nem uma matraca ficou longo até demais para um padrão que eu adotaria. Não acho que próximos vídeos serão longos assim. Se tiver próximos vídeos, né? Tem essa questão também. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu grande amigo Seychelles, que fez os moldes das bolsas e os olhos também. Que óbvio, se não fosse isso, o vídeo seria muito pior visualmente, junto com a Isa Ossina, que fez os gifs utilizados durante as animações. Também um grande agradecimento que eu tenho para dar é com o Pendulum, que fez a arte da thumbnail do vídeo, além que ele ajudou muito acompanhando o desenvolvimento do vídeo junto ao Seychelles. Ao mapa que foi utilizado em certo momento, que tem muita melhor qualidade que os mapas genéricos que eu pego na internet. Tudo isso eu devo ao Noir, ou Skyrim. A galera tem muita variação de nome aqui, hein? Enfim, sem todos eles o vídeo seria incrivelmente mais pobre visualmente. E como minha narração não é uma das melhores, eu dependo da edição e da parte visual para mascarar esse fator. Então sim, esse pessoal fez uma parte estratégica do vídeo ser mais aceitável. E finalmente eu gostaria de agradecer vocês por verem até o final. E é isso, boa noite e adeus.